cinema português, Aproximações à sua história em disciplinaridade, um livro que é uma coletânea do meu trabalho dos últimos 5 ou 6 anos. O cinema português é um cinema periférico, porém, internacionalmente também muitas vezes em evidência, mais recentemente através do Miguel Gomes, através do filme Tabu, que em 2012 foi considerado pela New York Times um dos 10 melhores filmes internacionalmente. Então isso deu mais uma vez um destaque muito grande, um destaque que normalmente é dado para Manuel de Oliveira, o seu cineasta mais antigo, mais velho. Ele fez agora 105 anos, vai fazer 106 daqui a pouquinho. E o Manuel de Oliveira é, junto com 2 momentos históricos, uma figura-chave deste livro. Então tem 2 capítulos só dedicados a ele, um deles tentando abordar toda a obra dele, que ele fez desde os anos 30, além disso tem 2 capítulos sobre momentos históricos importantes. Um é o Novo Cinema, que é o cinema novo, né, em português, que foi realmente alterado o nome para se destacar do cinema brasileiro. E o outro são os anos 90. Os anos 90 são importantes porque Portugal não só já estava mais redemocratizado, né, depois da Revolução dos Cravos em 1964, mas também através da adesão à comunidade europeia, conseguiu bastante verba. Então os anos 90 são um momento em que há muito dinheiro e se produz como nunca antes, e se produz de uma forma muito diversificada e com muitos protocolos internacionais. Isso engloba o Brasil, então tem produções brasileiras, há muitas produções europeias. O Manuel de Oliveira, por exemplo, das questões que eu destaco é como a abordagem das temáticas dele muda com também as mudanças geopolíticas. Então, na minha opinião, eu acho que tem uma relação muito forte entre o cinema brasileiro e o cinema português. E não é uma ligação pela questão da língua, que supostamente é uma ligação da cultura e da história, que obviamente, né, pela questão da colonização, tem, né, momentos muito fortes e traços, digamos, da legislação, etc., em comum. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que é uma certa forma de ver o mundo, que obviamente, digamos, é uma herança de uma certa mentalidade, que se traduz em leis, que se traduz em comportamentos, que se traduz em muitas coisas. Eu acho que há uma ligação muito forte. Só que Portugal é um país muito pequeno e ele, quando ele se tornou um país com cinema, nunca teve uma indústria. O Brasil, igualmente, ou seja, isso seria mais uma vez uma questão em comum, teve sempre uma grande dificuldade em estabelecer uma indústria. Porém, em Portugal, aproveitou-se melhor dessa questão artesanal que o Glauber Rocha também fortemente, né, sempre quis. Ele era muito anti-indústria. E em Portugal tentou-se estabelecer uma indústria nos anos 30, que não deu muito certo. Nos anos 50 entrou em crise. Porém, depois, eu acho que através de figuras como Manuel de Oliveira, João Cida Monteiro e todos os outros que estão associados à assim chamada escola portuguesa, e o que ainda é um traço hoje do cinema contemporâneo que ganha, né, reconhecimento internacional, é que sabe usar essa questão artesanal de uma forma que o Brasil já abandonou, quase por completo, diria eu. E isso fica mais nos filmes do Eduardo Coutinho, etc. Então, filmes que não estão dentro da indústria, porque nunca se criou uma indústria, né? Então, mesmo nos anos 90, quando você tem essa diversidade muito grande, você sempre vai ter o que se costuma chamar de voz autoral, que eu não acho que seja isso, porque eu acho que é um diálogo que vê o cinema, um diálogo com obras anteriores, com o cinema mundial, etc., com toda a história do cinema, mas que parte de uma ideia daquilo que é o cinema diferente daquilo que é a indústria, né? Não é uma questão puramente de diversão, não,
e também não é uma questão de autoralidade só. Eu acho que tem muito mais a ver de entender isso como uma ferramenta visual, audiovisual, obviamente, mas essa ideia talvez se resume realmente à questão da arte, né, do cinema como uma arte de como se ver o mundo, uma maneira de ver o mundo e uma maneira de ver o cinema, e o que o cinema, como o cinema pode criar um mundo de uma outra forma, né? Então eu acho que isso seria a relação entre o cinema brasileiro. Eu acho que figuras como Glauber Rocha, sobretudo, eu acho que muito fortemente, né? Como se pensa o cinema e como se usa o cinema. A mais grave crise que o capitalismo enfrentou desde a famosa quebra econômica de 1929.